boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Cuidando de Você, aquelas lives de quarta-feira, né? Que a gente tem um convidado especial. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Dourado, sou terapeuta e coach. E aqui no Cuidando de Você, a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado com a gente, sobre os nossos direitos, sobre como a gente consegue fazer um pouquinho mais pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, como a gente consegue lutar pelos nossos direitos. Tá dando um probleminha aqui na minha tela, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que melhorou. Ixi! Eita, gente, não tá tudo certo. Hoje eu vou receber aqui a Michele Rocha e nós vamos falar sobre o autismo. O que é o autismo? Como que a Michele mudou toda a vida dela quando descobriu que o Arthur, o filho dela, tinha o transtorno do espectro autista. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa história, vai dar um auxílio aí para outras mães que também passam por isso. E se tiver algum autista assistindo a gente também, vai ser bem legal. Hoje a Michele trabalha com isso. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta e coach. E o meu propósito é ajudar você a ser protagonista da sua vida, a você viver pelo seu propósito. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não fizer por você, outra pessoa não vai fazer. Então, coisas que eu fiz na minha vida e que eu coloquei em prática são coisas que eu te ajudo, são coisas que eu te ensino. Então, se você estiver precisando dessa ajuda, você pode me procurar. Eu vou chamar a Michele aqui pra gente bater um super papo sobre esse assunto super bacana. E vocês vão chamando aí todo mundo, vão mandando aviãozinho, ó. Eu tô mandando aviãozinho aqui pra todo mundo. Quem tá vendo a gravação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pra gente poder saber como é que foi bacana, o que você gostou do tema, se você já sabia de tudo isso, se você conhece algum autista ou não. Eu tô chamando a Michele aqui e ela vai vir conversar com a gente, vai dividir um pouquinho da história dela, um pouco da vivência dela. Tá demorando um pouquinho porque eu reinstalei. Participar toda quarta-feira da live ao vivo com a gente. Você consegue interagir comigo, com o meu convidado. Toda quarta-feira tem um convidado especial. Se você tá aqui no Instagram, você pode se inscrever lá no meu canal do YouTube, www.youtube.com/Mandita Dourado, para você assistir todas as lives que eu faço. Eu faço aqui ao vivo e depois eu passo todas pra lá na gravação. Michele, tá dando esse probleminha. Você consegue me chamar aí? É só você clicar para participar. Eu não tô conseguindo, gente. Oi, Irlene, boa noite. Minha mãe entrou, Mônica. Reginaldo, boa noite. Entrou também o RPP, Projetos, boa noite. O pessoal tá entrando aí. Vamos, ó, toda vez que você achar interessante o nosso assunto aqui, você dá o coraçãozinho, pro coraçãozinho subir, o Instagram chamar a gente pra nossa live. Vocês que estão entrando,
O meu áudio tá baixo. Ah, gente, eu tô com fone, mas eu não coloquei. Eu estava com fone, mas eu não tinha colocado no aparelho. Obrigada, viu? A Irlene por ter avisado. Ah, ele vai conseguir entrar. Consegui mandar o convite. Michelle, é só aceitar aí, tá? Desculpa a demora, gente. O meu Instagram teve que ser reiniciado. Então ele deu Olá, umas Wanda. mudanças. Oi, Michelle, tudo bem? Ih, gente, eu sumi. É isso Sumiu. mesmo? Ah, apareceu. Voltou. O meu Instagram foi reiniciado. Eu tive que desinstalar e instalar de novo. Ele ficou meio estranho. Bem-vinda, Michelle. Prazer te receber aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, né, para todo mundo. E eu acho que quanto mais a gente disseminar conhecimento, menos preconceito a gente vai ter e mais tolerância a gente vai ter também, né? Tanto para com os autistas quanto para com as famílias. Isso mesmo. Tá tudo bem? Tá dando para me ouvir Michelle, direitinho? tá. Eu tô te ouvindo bem. A minha voz melhorou, gente. Eu conectei aqui o áudio. Eu tinha colocado o fone, mas não tinha conectado no celular. Por isso que minha voz estava baixa. Eu tô sem Essa fone live, ela aqui. ia acontecer. Mas tá dando pra te ouvir, Michelle, aqui tá tranquilo. Tá. Essa live, né, Michelle, era pra ter acontecido no início do mês, mas eu tive problemas aqui na minha região de Angra dos Reis, né, com forte temporal, foi bem complicado, a gente ficou uma semana praticamente sem luz, a luz ia, voltava, foi até difícil para cancelar a live, né, Michelle? Sim. Então a gente tá fazendo a live hoje, mas o dia da conscientização do autismo foi no dia 2 de Isso. abril, 2 né? de abril. A gente ia fazer a live no dia 6, que era ainda mais pertinho. Eu, inclusive, tô aqui com essa fitinha, né? Que representa o autismo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, além de dar as boas-vindas aqui no Cuidando de Você, agradecer a sua presença, gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal. O pessoal tá entrando, a Nilza entrou, Maria Um de beijo, dona Fátima, Nilza. Sandra Mara, Bernardino, sejam todos bem-vindos. E vamos seguir aí, ó, vamos seguir a Michelle. Michelle, rapidinho, para o pessoal que tá entrando saber do que a gente está falando, você pode colocar o tema aí para eu fixar o comentário, que eu mesma não consigo. Deixa eu ver aqui se eu É só consigo. você escrever autismo como comentário, aí eu fixo. Autismo. Michelle vai dividir a experiência dela aqui sobre o autismo. Isso. Boa noite, Dida, tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, vocês podem ir deixando aí nesse. Vocês podem deixar a pergunta onde tem uma interrogaçãozinha, que aí eu vou perguntando para Michelle, que às vezes no meio a gente não consegue ver, né, e se perde. Então qualquer dúvida aí, vocês perguntam e eu vou fazendo para Michelle aí ao longo da live. Michelle, se apresenta aí pra galera. Então, a Dida tá falando aqui que tá sem som, você não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, tá sem Então, som? Pra mim tá bem. então vamos lá. Eu sou a Michele, sou Ó, o mãe, Reginaldo também disse que tá sem som. Ué, gente. mas Você tá não. me ouvindo, Eu Michele? tô te ouvindo, aham. Ah, Eu arrumou, também tô te ouvindo. arrumou. Acho que arrumou. Arrumou. Então tá ok. Tá todo mundo ouvindo, né? Então acho que dá pra ir. Dá Vamos um lá. sim aí pra gente, que tá tudo certo, que estão nos ouvindo. Dá um joinha, tá com som. Ah, tá ouvindo Ah, bem agora. ótimo, ótimo. Beleza. Então eu acho que agora vai. Então vamos lá. Eu sou a Michele, sou mãe do Arthur, né? O Arthur ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Hoje ele tem 6 anos e meio, tá quase fazendo 7 anos. É um rapazinho lindo. Mas assim, a gente teve uma Hum. trajetória ali que eu vou compartilhar com vocês. Eu já tinha uma vida estruturada, já estava formada, já estava pós-graduada, estava tudo certo, trabalhando numa empresa de telecom. E aí, de repente, tudo mudou, né? A gente começou a identificar ali no Arthur
que tinha algum atraso, a gente não sabia muito bem o que era, mas em relação, né? Todo mundo falava assim, ah, não compara o seu filho, né? Porque cada criança tem o seu tempo. Não, gente, as crianças, elas se desenvolvem, tem os marcos do desenvolvimento, para que a gente consiga entender o que que é um atraso e o que que é uma criança típica, né? Do desenvolvimento típico. Então, a Amanda, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Amanda, eu acho que você tá travando. Oi, deu uma travada aqui, sim. Deu uma travada. Deixa eu até dar uma olhada Ah, na tá. minha internet. Aqui tá dizendo que tá boa, mas travou sim. Eu Ah, entendi até então a hora que você disse que começou a perceber que o Arthur estava com uns atrasos. Até aí eu isso. entendi bem. Depois começou a travar para mim. Então, aí nós começamos a falar, não, o Arthur tem algum déficit de visão. Foi a primeira desconfiança, porque ele ainda não estava andando, ele ainda tinha algum desequilíbrio motor e tal. E aí nós fomos ao oftalmologista. E aí o oftalmologista falou, olha, nem avaliou ele, nem nada. Olhou pra gente e falou assim, vá primeiro a um neurologista. Quando descartar todos os problemas neurológicos, você volta aqui que eu examino ele. Ou seja, mãe de primeira viagem, Michele, ele tinha quantos anos aí? ele tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Então ele era bem novinho, né? Era bem novinho. Então, mãe de primeira viagem, eu costumo falar assim, né? Que filho é igual chuchu, né? Para mim. Você colocava ele ali, ele plantava, nascia e tava tudo certo, e ia para escola e tava tudo bem. E aí não foi bem assim. E olha que a gente levava aos pediatras e a gente sentia que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia o que era. Meu esposo também não. Não, você tá procurando pelo em cabeça de ovo e tal. Eu tá procurando doença no seu filho. E a mãe tá ali, né? Tá observando, tá olhando outras crianças que tem alguma coisa. E aí, quando essa oftalmologista falou, né, do atraso neurológico, eu já saí aos prantos do consultório. Eu falei, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? E aquele desespero e tal. E fomos a um neurologista. E aí o neurologista falou assim: o Arthur tem um atraso neuropsicomotor e ele precisa ser estimulado. O que é estímulo? Não sabia. Né? Estímulo como? Não, coloca na escola que vai dar tudo certo. Mas orientação zero. A gente não sabia que tipo de estímulo, aonde, né? Aonde ali ele estava no déficit do desenvolvimento para que a gente pudesse intervir. Enfim, não sabia de nada. Aí fomos. Porque como ele tem esse atraso neuropsicomotor, ele anda ele demorou um pouquinho a andar, e ele também tem um atraso de fala, que é também um pilar ali, né, que segura o diagnóstico do autismo. E aí eu falei, não, vamos no Sara, vamos fazer uma consulta no Sara Kubitschek, para ver esse atraso motor dele. E aí uma médica pediatra falou assim: olha só, seu filho vai andar. Mas você já ouviu falar do transtorno do espectro autista? E eu, não. Aí eu já travei, já não falei mais, fiquei, né? Como assim? O que é, o que não é e tal, e também saí aos prantos. Aí ela falou assim: não, você quer conversar com uma psicóloga? Para a psicóloga avaliar o Arthur? Eu falei, quero. E quando o Arthur chegou nessa psicóloga, e isso foi numa quinta, e eu passei, e a consulta era numa terça. Eu passei de sexta a terça, eu dava banho no Arthur, eu chorava. Eu brincava com o Arthur, eu chorava. O medo, né? Medo da incerteza, medo de como eu vou lidar com isso, medo do que era o transtorno do espectro autista. E quando as pessoas falam assim, você viveu um luto, vivi um luto.
né? E o luto não só né? Falam-se pela luto vinculado à perda, mas a gente tem perdas de ideais, né? Perda de um filho típico, da imagem, de como a gente prospecta aquele filho, e a gente acaba se sofrendo para que a gente consiga, né, melhorar e falar, não, e agora vamos seguir em frente. E aí, quando chegamos nessa psicóloga, o Arthur deu beijo, o Arthur teve contato de olhar, o Arthur participou e tal, não sei o quê. Eu falei, gente. Aí a psicóloga falou assim: não, o Arthur não tem nada, não. E eu falei: não, então tudo bem, né? Eu tentando acreditar, né? E E isso aí, ele tinha ainda 1 ano e meio, né? um ano e Isso tudo com meio. 1 ano e meio. Quando chegou A com dificuldade dele era para andar e para falar. isso, exatamente. Porque as crianças ali com 1 ano e 2 meses já estão correndo, né? Já estão espoleta. E o Arthur ainda andava com Aham. apoio. Então, a gente meio que chegou 1 ano e meio, ele não andou direito, ele ainda estava andando com apoio, ele ainda não tinha aquela estrutura, ele tem um pouco de hipotonia muscular, que é aquela criança mais molinha. E aí começamos a fazer exames e tal, não dava nada. A gente fez exame do X frágil, a gente fez microarray, a gente fez todos os exames, tudo negativo. E aí até que encontramos Aí ele começou a fazer terapia, nós fomos a uma clínica conversar com uma psicóloga. E ela falou assim, não, Michele, vamos intervir. Porque o Arthur não tinha contato de olhar, aí ele já tinha 1 ano e 8. Ele não tinha contato de olhar, ele tinha um hiperfoco, ele não gostava de brincar entre os pares. Se chegasse uma criança perto dele, ele era como se não tivesse. A gente chegava em casa e falava: oi, filho, a mamãe chegou. Nenhum tipo de observação e de reação. E aí, com 1 ano e 8 meses, eu coloquei meu filho, por isso que assim, eu acho que essa transformação de vida que eu tive foi mais para ajudar os pais do que propriamente as crianças. Porque ninguém sabe por onde seguir, o que fazer, né? E eu me vi colocando meu filho em praticamente 40 horas de terapia, com 1 ano e 8 meses semanais. Então, ele fazia todos os tipos de terapia e tendo pouquíssima evolução. E aí, a gente tentava, mas o que que acontece, né? Até uma dica, né? Como minha página aí, dicas. Existem etapas, existem marcos do desenvolvimento. De tanto a tanto tempo a criança tem que fazer isso. De tanto a tanto tempo a criança tem que fazer aquilo. Então, assim, se eu tivesse focado nisso, no outro marco, naquilo, eu acredito que a gente poderia ter evoluído ali de forma mais estruturada. Mas como Você acha que você demorou isso para perceber? na realidade eu sobrecarreguei ele de terapias. Então, Entendi. ele fazia muita terapia. E Então, por quais tipos de exemplo, terapia que ele fazia, Michele? ele fazia fono, ele fazia psicomotricidade, ele fazia terapia ocupacional, ele fazia uma mesinha, que é um método que a terapeuta fica na frente e tem uma sombra atrás que vai ali manipulando as atividades e ajudando ele. Ele fazia psicologia, ele fazia estimulação precoce, várias atividades. E a gente percebia que às vezes ele E estava isso com cansado. menos de 2 aninhos, Com né? Ele era bem menos de 2 pequenininho. anos. Mas nessa época aí, você já tinha o Não, diagnóstico do transtorno do espectro autista? não. Aí quando deu 2 anos, mais ou menos, 2 anos e 2 meses, mais ou menos, aí tivemos um neurologista, fomos a um neurologista, e ele falou: olha, o Arthur tem o transtorno do espectro autista, mas a gente só fecha diagnóstico com 3 meses, com 3 anos. Então, mas a princípio, coloca na terapia, continua a estimulação, para que para a gente ver em que nível ele tá. Se ele tá no nível 1, no nível 2 e no nível 3.
E eu não sabia nem o que era isso, né? E tudo. Então conta pra gente aqui pra esclarecer pra galera, porque eu também não entendo muito não. Eu sei que existem vários graus, né? Isso. Mas explica aí, porque tem gente que sabe menos ainda do que eu, que também já não sei nada. Caiu aqui, É, gente, me empolguei aqui pra falar que eu não sabia, viu? então, assim, de acordo com o DSM-5, que é o manual de transtornos, né? De desenvolvimento manual de transtornos, o DSM diz que o nível é medido de acordo com o nível de apoio que a criança precisa. Então, o nível 1 é a criança mais desenvolta, é aquela criança que tem poucos traços e que tem pouca ajuda. Então, ela já desfraudou, ela pede alguma coisa. É normalmente os Aspergers aí da vida. O nível 2 ele tem um apoio mais substancial. Então, é aquela criança que ainda precisa de apoio para escrever, para comer, para fazer ainda apoio para fazer as atividades de vida diária. E o nível 3 é a criança que, de fato, tem um nível de apoio, precisa de um nível de apoio muito substancial. Então, ainda utiliza fraldas, ainda, né, precisa de apoio para comer, para se trocar, para fazer as atividades de vida diária de forma com muito apoio. Então, o CID agora vem trazendo uma outra perspectiva que vai abranger um pouco mais esse nível 1, nível 2 e nível 3, de acordo com a tríade, né, que sustenta. Então, vamos lá. Para que uma criança seja autista hoje, ela precisa ter uma alteração na comunicação, né? Ela não consegue ali se comunicar de forma funcional. Ela tem uma alteração na socialização. Então, assim, entre os pares, ela não consegue brincar direito, ela não tem muita interação, nem interesse. E ela tem comportamentos restritos e repetitivos. Então, são aquelas crianças que falam assim: a gente sempre busca da escola e leva para casa. Se a gente buscar da escola e levar no supermercado, ele fica nervoso, ele se desorganiza, e dá birras e etc. Por Quando quê? você muda a rotina, né? Muda a rotina, né? Então, tem que falar para ele: filho, mesmo que a gente acha que essas crianças não entendem, mas eles entendem. Filho, hoje a gente não vai para casa, a gente vai passar primeiro na vovó, depois a gente vai para casa. Falou uma vez, falou duas, e eu falo muito nisso, por quê? Porque o Arthur é não verbal. Então, eu fico falando para ele o que vai acontecer até ele me dar um joinha. Quando ele me dá um joinha, eu falo: ufa, entendeu. Às vezes meu esposo fica assim: você tá falando demais na cabeça do menino. Mas eu falo assim: olha, a gente vai fazer tal tipo de coisa, ok? E ele nada. A gente vai fazer tal tipo de coisa, ok? Nada. Da terceira vez ele já fala: tá bom, mãe. Tipo, ai, que saco. E ele dá o joinha. Aí eu sei que ele Ele entendeu. entendeu. Pronto. Ali ele se organiza, ali ele fica tranquilo, ali eu não vou ter problema de comportamento com ele. E Quando você não avisa, ele ele se age diferente, desorganiza. Michele? Ele se desorganiza. E ele chora, ele cai no chão, ele chora e aquela confusão até se organizar. Então, por exemplo, né, coisas que a Essa é gente uma das características, né, sim, deles. A questão da rotina. Eu sim, trabalhei muito tempo em escola e nós tivemos vários alunos, assim, com diferentes graus, e todos eles tinham essa questão da rotina. Se mudava alguma coisa, né? Se estava chovendo e mudava um pouquinho a rotina ali na escola, eles já sentiam aquela diferença. exatamente. Ou se a professora mudava o cabelo, né? Mudava o lugar, assim, onde ia lanchar, porque estava com uma obra, eles sentiam a diferença e ficavam muito agitados. Então, é uma característica muito grande de quem tem esse tipo de transtorno, né, Michele? Isso. Às vezes, eu vi um relato de uma mãe, né? Ela falou: olha, minha filha ia para a escola, tudo bem, estava tudo certo. E aí mudaram o uniforme das professoras. E ela começou a se desorganizar. Até descobrir que era porque mudou os uniformes das professoras. Olha, Caramba. então assim, haja sofrimento para a escola, sofrimento para a É uma criança, coisa que sofrimento para os pra pais. gente não faz diferença, mas pra eles muda tudo, né? Exatamente.
Exatamente. Então, tem essa tríade que sustenta, sinal de alerta, procura um neurologista. Às vezes a gente não quer aceitar, né? Pô, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas assim, mesmo que não tenha, a intervenção é importante. Depois de 4 anos, mais ou menos, o Arthur tem 6,5, com 4 anos, o Arthur tinha 4, eu desisti do meu trabalho. Falei, não. Aí entrei na faculdade de psicologia, fiz vários cursos de ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é literalmente, né, o estímulo ali 1 a 1. Entender de fato o que é um estímulo, entender de fato o que é um comportamento, né, operante, que é quando a criança começa a aprender os comportamentos ensinados. Aí entrei na faculdade de psicologia, fiz muitos cursos de ABA, estou fazendo dois em ABA e deficiência intelectual para começar já tendo crianças. Faço parte de uma clínica lá no INPE, no Lago. Então, assim, além de ajudar essas crianças, é ajudar os pais. Tá? Acho que deu uma Os pais às travada. vezes ficam perdidos, né? Deu uma travada. Ficam. Os pais ficam Quando perdidos, sem quando você saber. soube que realmente era o transtorno do espectro autista, como é que foi para sua família? Então, foi bem difícil. Com Bem relação à difícil, escola, essas coisas todas. bem difícil por conta do desconhecido, né? A gente não sabe, não sabia, não sabia como lidar com a escola. Qualquer coisa que falassem para mim era verdade, né? Então, assim, a gente encontrou uma escassez de profissionais bons, assim, muito alta. Por isso que eu acabei me tornando uma. E para que, né, a gente acaba tendo que entender como eles aprendem para que a gente consiga ensiná-los. Então, foi muitos desafios. Mas, assim, todas as escolas que a gente passou foram muito acolhedoras. Hoje o Arthur estuda numa escola pública. E nós passamos por escolas particulares, mas eles foram muito acolhedores, graças a Deus, assim, né? Eu vou numa forma muito sutil, mas assim, eu também entendo que eu tenho que fazer algumas coisas, eu faço adaptação de material para ele. Então, hoje o Arthur sabe o alfabeto, as letras, as cores, os números, as formas, mas não foi pela escola, foi por mim mesma e pelas terapeutas. Mas eu adapto. Igual a professora um dia falou: o Arthur não quer escrever no papel. Eu mandei um quadrinho branco com pincéis de quadro branco. Aí ele escreveu no quadro branco com pincel. Então, assim, eu vou adaptando para que ele não fique no limbo, né? Ali com as crianças. E acaba que as crianças chamam a atenção, o material chama a atenção das outras crianças, as crianças vão todos para perto dele. E aí, querendo ou não, interage. Arthur, vem cá, Arthur, me deixa, Arthur, não sei o quê. E o Arthur não se interessa muito, mas as crianças forçam ali, né? Uma socialização. Mas foi bem desafiante, assim. Como abordar com a escola, né? Falar que o Arthur tem um transtorno do espectro autista, falar que ele precisa de um monitor. Então, assim, foi bem desafiante. É um direito, né? É um direito da criança ter ali um monitor. Cada lugar chama de um jeito, né? Onde eu trabalhava chamava de. Agora eu esqueci o nome, depois eu lembro. Mas é uma pessoa especializada ali para ficar com a pessoa, com a criança. Sim. E eles têm esse direito de estudar junto com as crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Tem. Mas assim, a gente tem que entender que, outra dica, as crianças têm limitação, né? Então, assim, qual que é a minha prioridade? Eu quero que ele seja alfabetizado ou eu quero que ele seja socializado? Eu preciso que os dois aconteçam. Mas um vai intervir no outro.
Porque se ele está numa turma de 40 alunos, é muito estímulo para ele. É estímulo visual, é estímulo auditivo, ele tá ali no tátil o tempo inteiro. É muita coisa para ele prestar atenção. Ele tem que olhar lá na frente, a professora, ele tem que chamar a atenção da professora, a professora chamar a atenção dele. Vão ter várias crianças ali na frente dele que vai alterar a atenção dele para onde ele está olhando. Então, é onde a gente, graças a Deus, né, ali a gente tem essa coisa da turminha reduzida, que é a inclusão, pelo menos na escola pública. Na escola particular, ele tinha uma turminha reduzida, mas é porque a turma, de fato, a quantidade de alunos era menor. Então, a minha prioridade é sempre encontrar uma escola menor para o Arthur. Porque eu preciso que meu filho seja funcional, né? E isso é uma necessidade minha, talvez não seja dele, mas uma perspectiva minha, né? Meu filho seja funcional, que meu filho consiga fazer algumas coisas e que ele consiga, né, viver de forma funcional. Vão haver limitações, mas ali tem a mãe ali para ajudar, tem o pai ali para ajudar, tem alguém ali que sempre nos dá apoio. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho a Ronaí, eu tenho a minha mãe, eu tenho o Eduardo. Então, assim, me proporciona viver outras coisas, né? Me proporciona estar aqui na faculdade hoje, que eu estou até fazendo aqui do CEUB. Então, É verdade. me proporciona fazer a faculdade, deixar ele num ambiente seguro, para que ninguém judie, ninguém, né, entenda o contexto dele. E aí a gente vai seguindo ali, né? Todo dia uma aprendizagem, todo dia uma conquista, todo dia um desafio. E é aquela coisa do viver um dia de cada vez. Né? Antes ele não falava nada, ele não balbuciava nada, agora ele já está tentando falar, já está balbuciando, já está falando algumas coisas, já está dizendo não. Hoje eu falei para ele, me dá um beijo, e ele, não, vai lá sim. Eu acompanho aí a trajetória, você sempre coloca assim alguma conquista e você comemora, você vibra, né? Em cada pequena conquista do Arthur. Ele é lindo, quem não segue ainda, clica aqui no ao vivo, aí vocês vão conseguir ver o meu perfil e o perfil da Michelle, que tem Dicas Reais Autismo, e lá ela conta, né, um pouquinho da trajetória dela com o Arthur e a evolução dele. Ele é lindo, né? É um fofo. Pipoca, né? Que você chama ele? É o pipoca. É muito pipoca, porque ele vive pulando. Pipoca. A estereotipia dele ali, ele fica pulando, ele tá feliz, ele fica pulando. É um pipoca. Ele é um fofo, então vocês sigam lá para poder conhecer aí o Arthur. Michelle, falando sobre o autismo em si, o que ele é? Por que tem esse símbolozinho aqui, ó? Vou deixar mais pertinho. São várias pecinhas de quebra-cabeça, né, que se juntam coloridas. E a gente vê que hoje em dia já tem no ônibus, né, no supermercado. A gente vê que tem lá onde tem o do idoso, né, do deficiente físico, a gente também vê esse símbolo. E muita gente não sabe que isso aqui é do autismo. Por isso que eu fiz questão de colocar. Isso daqui é que os autistas também têm essa preferência, né? Tem. Então, você pode falar um pouquinho sobre o autismo, para quem não conhece nada desse transtorno? Então, que não é uma doença, né? É um transtorno. É um transtorno, exatamente. Se você puder falar um pouquinho para o pessoal entender, porque, assim, muita gente comenta assim, mas antigamente não tinha isso, é uma doença moderna. Não, não é. Não acredito que seja uma coisa moderna, porque antigamente a gente não tinha esse conhecimento, né? E hoje em dia a gente está descobrindo muita coisa porque a medicina está avançada, a gente tem muito conhecimento. E, inclusive, já ouvi alguns casos de que quando o filho é diagnosticado, é começado a investigar na família e, às vezes, tem ali algum parente já adulto que tem alguns sintomas, só que leves, né? Isso. E desconhecia que quando criança não foram tratados, não tiveram aí essa percepção, né, talvez desse atraso que você conseguiu identificar no seu filho. E por isso não foram tratados, não foram diagnosticados
com o transtorno. Então, você pode falar um pouquinho sobre o que é o autismo, para que a gente se situe, muita gente vai ver a gravação, o pessoal que está entrando aqui agora não sabe nada do autismo, possa entender melhor, e por que que eles têm esse direito também, como os idosos, os deficientes. Então, essa fitinha aí, com um quebra-cabeça colorido, diz respeito à complexidade, que é muito complexo o transtorno do espectro autista. A complexidade e a diversidade, porque nenhum autista é igual ao outro. Então, assim, eu comecei a atender crianças, porque a única criança que eu tinha e que eu sabia do espectro autista era o meu filho. Então, eu não sabia como essa diversidade se apresentava nas crianças. E como ela se apresentava e representava para algumas crianças. Então, assim, para que uma pessoa se torne, tenha um diagnóstico, né? Hoje, não tem um diagnóstico clínico, né? Então, não tem um exame que você faça que vá dar ali positivo para o transtorno do espectro autista. Esse diagnóstico, ele é observável. Então, a partir do relato dos pais, a partir do relato da pessoa, é onde ali o neuro, ou o psiquiatra, ou o psicólogo vai fazer a análise e vai identificar se de fato tem comportamentos restritos e repetitivos, se ele tem, de fato, uma socialização, comunicação. Tudo é muito intenso, né? A gente que uma timidez causa ou que uma pessoa é tímida, que ela. Então, ali. Amanda também. Para vocês também ou é só para mim? Michele, tá travando para você também? Agora sim. Tá Agora dando uma voltou. travada aqui. Voltou. Porque eu tava te ouvindo assim, picada. Você falava, sua voz picava. Agora eu acho que voltou ao normal. E aqui nem tá Então, chovendo hoje. Geralmente quando tá chovendo... Ó, a Maria de Fátima tá falando que a live tá linda. Também tô achando. Ah, que legal, minha mãe, um beijo. Esse aí é o meu braço, meus dois braços, assim, com o Arthur. Então, uma timidez não pode ser caracterizada como autismo, né? Às vezes uma pessoa fala assim, porque eu sou muito tímida, ou eu não sei me expressar direito. Então, assim, existe um contexto para que seja analisado e que seja caracterizado e diagnosticado como um transtorno. Sabendo disso, quando se tem alguma alteração social, a gente não tem muita, a gente tem sensibilidade a barulho, a gente tem sensibilidade visual, né? Então, assim, as crianças que têm o transtorno do espectro autista tendem a ter um pouco mais de impaciência. Então, assim, elas não sabem se comunicar e falar assim, mãe, aqui tá muito barulho, vamos embora. Aí elas choram, elas gritam, elas entram em crise, e aí segue-se um transtorno ali, né? Na família, no ambiente, todo mundo fica olhando e tal, aquela confusão toda, mas ninguém ajuda e fala assim, cara, vamos tirar essa criança desse ambiente, porque talvez seja a quantidade de estímulo que esteja desorganizando ela. E aí, isso aí gera muito desconforto. E cada criança apresenta de uma forma diferente. Todas as crianças às quais eu atendo, claro, né, tem essa tríade que tem o diagnóstico, que traz o diagnóstico. Mas tem outras comorbidades, umas são sensíveis ao auditivo, outras não são, outras são mais tolerantes, outras têm sensibilidade a várias cores, outras não têm. Então, assim, vai se diversificando a forma que vai se apresentando
o autismo. Por isso é tão complexo, por conta dessa diversidade toda que ele se apresenta. Então, quando tá na fila do preferencial, não é, porque não tem cara de autista. Autismo não É tem uma cara. pessoa que a gente olha e é absolutamente igual a gente. Típica, né? Tem aqueles que às vezes não falam, né? E tem aqueles que têm uma dificuldade motora maior, mas aí já é um grau mais elevado. Fora isso, os outros vão ser exatamente iguais, né? Exatamente. E aí é onde a gente se engana, porque eles se desorganizam. Não é birra, não é má educação, não é porque a mãe não consegue. Porque eles não conseguem lidar com a quantidade de estímulos que está ali presente no ambiente. Então, por exemplo, né, a gente viajava com o Arthur, tem até um tempinho que a gente não viaja, né, por conta da pandemia, ele bota muito a mão na boca, então pega em qualquer lugar e a mão na boca, enfim, a gente decidiu se restringir um pouco mais, se reservar um pouco mais, mas assim, na hora que tá lá no avião, né, o Arthur não quer passar pelo detector de metais, então aí é um transtorno, porque ele se joga no chão, ele briga, ele chora, ele puxa o meu cabelo, ele me belisca. E assim, algumas pessoas entendem, mas o Arthur tem 5 anos. Aconteceu até recentemente, tinha, né? Uma mãe que tinha uma criança que tinha 12 anos e ele deu uma crise no aeroporto que quebrou o dente, ele se machucou, então assim, tem que tirar a criança do ambiente, não dá, assim. E os responsáveis ali, né, do aeroporto, né, tira essa mãe, e vão, sei lá, para uma outra sala, para que possa acalmar aquela criança. Mas não, fica ali no meio, todo mundo olhando, todo mundo achando que é má educação, que, não é possível. Por quê? Porque não tá ali na cara, né? Não tá ali explícito no rosto dele, eu sou autista. Vê só a confusão. Então, uma fila preferencial para o autista vai poupar o tempo que ele vai ficar aqui impaciente numa fila de supermercado, por exemplo. Exatamente, exatamente. Poupa tempo, poupa estresse, né? Porque ele tá ali, mas daqui a pouco ele fica irritado. Às vezes a gente passa muito tempo para fazer algum tipo de compra, porque e aí, por que disso, né? Porque todo mundo fala, porque é autismo. Porque o boom do autismo, né? Porque antes essas crianças não saíam de casa. Se um pai e uma mãe tinham algum filho que tinha qualquer diferença, essa criança não ia para a escola, essa criança não saía de casa, essa criança ficava, né, ali com os pais, sobre proteção e tal. Por quê? Porque supostamente não seriam funcionais, né? Então, não era visto pela sociedade, né? E hoje não. Hoje, a nossa cultura mais moderna, pai e mãe trabalham e a criança vai para a escola. Quem fala, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui com o seu filho, né, atrasando, tem algum atraso, é a escola. Procura um neuro, procura um psicólogo, né? É a escola. Então, porque a nossa vida de fato é muito corrida. Né? Então, a gente não passa o dia inteiro com a criança para saber como que ela está brincando, se ela está brincando de forma funcional, se ela está assistindo um desenho e está tentando interagir, retendo a atenção. Então, assim, a gente não fica ali. Então, quem fica normalmente? As babás, ou a escola, né? E ali a escola vai falar: olha, tem alguma coisa ali e tal, acho bom você investigar. Mas tem escola também que eu passei por uma escola que percebeu o atraso e não falou, eu não falei porque eu tive medo. Tem isso também, né? E isso tudo vai atrasando o diagnóstico, vai atrasando a intervenção, vai atrasando várias coisas, né? Que vai impactar no desenvolvimento futuro dele. Porque até os 7 anos ali tem a plasticidade cerebral e a criança é uma esponja. Depois dos 7 é muito mais difícil. Não que ele não consiga, mas é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais demorado. Então a gente tem que correr ali até os 3 aos 7 anos, né, para intervir.
e para que essa criança não tenha atrasos mais significativos e a vida dele seja mais dependente e não funcional. A Auri tá falando aqui, ó, quando eles são da sua casa para outro ambiente que não seja a casa dele, é muito diferente, então eles acabam se irritando. Sim, né? Tudo para eles que é diferente dá essa irritação, Sim. né? Como a gente falou da rotina, né? Mudou a rotina, Isso. como aquele caso do uniforme, até entender que um único uniforme do funcionário mudou, fez com que a criança ficasse totalmente alterada, não é uma coisa assim, né? Tão óbvia pra gente, mas Exato. muda toda ali a cabecinha dessa criança. E às vezes até um adulto autista vai ficar muito incomodado, E não né? E a sabe por gente não quê. vai entender. Michele, o nosso tempo tá acabando, mas dá vontade de perguntar um monte de coisas que a gente vai ter que marcar uma outra live, né? Ai, Porque que você tem delícia. Eu aula, eu falo também tenho uma muito aula sobre daqui o a assunto. pouco. Mas eu queria que você falasse pro pessoal aí que não te segue ainda, como que é o teu canal lá, que você tem, né? É @dicas Dicas reais e autismo. isso. Tá até fixado aí, ó, com o tema, é só vocês seguirem. Clica aqui, ó, quem tá no ao vivo, clica aqui para seguir. Aí vai aparecer o meu e o da Michelle. E quem tá vendo a gravação, no link, né? Eu vou deixar escrito lá o Instagram da Michelle para vocês poderem seguir, que é E Dicas Reais Autismo, sendo que tem underline separando aí as palavras, para vocês entenderem. A Michelle vai falar um pouquinho como que é, o que ela fala lá nesse canal dela do YouTube. Do YouTube não, do do Instagram. Instagram. Ó, Tinclu entrou, que bacana. Luciano Ruge, semana passada a gente fez uma live falando sobre inclusão, Michelle. Foi Ai, muito que legal. ótimo. E a gente também tem que incluir as pessoas, né, que têm o transtorno do espectro Sim, autista, tem. né? O autismo Todos é em devem ser todos. incluídos na sociedade. Sim. Autismo. Então, fala um pouquinho o que tem lá na tua página, além do pessoal conhecer o Arthur, que é um fofo. Ah, então. Eu faço um misto ali, né? Eu falo sobre as coisas, as conquistas do Arthur, e eu falo também sobre as minhas intervenções com os meus pacientinhos, assim, né? Com as crianças que eu faço. Então, porque assim, a régua de conhecimento não só do meu filho, mas assim, se apresenta também de outras formas. Então, a ideia é dar dicas para a mãe, para utilizar para as mães, pais e responsáveis, utilizar oportunidades do dia a dia para aprendizagem. Então, eu vou para o clube, eu levo um alfabeto de EVA. A mãe louca, né? Eu vou para tal lugar, eu estou explicando, filho, ali é a cadeira, eu vou narrando algumas coisas. São 5, 10 minutos que fazem toda a diferença, né? Porque quando ele voltar, ele já vai saber, ele já vai estar ambientalizado. E também o meu trabalho. Eu também produzo vários materiais, porque como, né, o espectro ali é muito diverso, eu também produzo vários materiais em função dessa demanda da criança, como ela aprende. Se ela aprende dessa forma, eu não achei um material para comprar, eu mesma produzo e tal. Então, e as intervenções. Agora voltou. Agora Ah, voltou. desculpa, o negócio aqui, a conexão tá muito doida. O pessoal tá gostando e tá subindo o coração. Michelle, vamos marcar uma próxima, hein? Vamos marcar. Gente, o papo foi uma delícia. Eu fico muito feliz em participar, né? E divulgar o autismo, divulgar a diversidade, porque quanto mais a gente divulga, mais flexibilidade, menos preconceito, mais inclusão, né? Então, a ideia é essa. Aí, ó, a Carol tá falando, terapeuta incrível, admira demais essa mãe atípica. Ah, eu admiro muito também, assim, eu conheci o Arthur através do Eduardo, né? Que eu sou Aham. aluna aí do Eduardo, que é o seu esposo, e eu conheci o Arthur, e a partir daí eu fui conhecer o teu canal. E assim, e ele realmente dá muitas dicas para as mães, né, para a família. Eu até fiz
uma repostagem de uma postagem que você fez sobre a família. Porque a Isso. família, né, da pessoa que tem o autismo, ela também precisa ali de todo um empenho, né, de todo um cuidado e de uma educação, né, de uma orientação, porque muitas das vezes foi como você estava no escuro, meu filho não tá evoluindo como as outras crianças, e aí, o que que eu vou fazer? Né? Tem alguma coisa estranha acontecendo, aí leva no médico, fala que não tem nada, leva no outro, não tem nada, leva no outro, não tem nada. Como assim? Eu sou Exatamente. mãe, eu tô vendo que meu filho tá diferente, então isso é muito legal no seu trabalho, Michele. Ó, o Luciano tá falando aqui, a informação é a raiz da inclusão, parabéns pelo trabalho. É isso aí, Luciano, Eu fico muito feliz. comigo, vamos trazer um pouco mais dessa inclusão aqui, né? O Cuidando de Você tá aberto para vocês. Vamos Michele, foi um prazer te receber aqui. E a gente pode marcar isso, boa Prazer ideia, hein, meu. Luciano. Você Beijo, topa beijo. fazer essa live, Luciano? A gente faz uma live do Te Incluo com dicas reais autismo aqui no Cuidando de Você. Se vocês toparem, a gente já pode marcar agora para maio mesmo. A Vamos gente ver faz. direitinho. Quanto mais a Vamos gente ver aí divulgar, melhor. se o Luciano dá uma resposta. Se vocês gostarem, sobe o coraçãozinho aí pra gente, pra ver se vocês gostaram da ideia. Porque o Instagram pode fazer até 4 pessoas agora, né? Com 3 eu nunca nem fiz. Vai ser a primeira vez. Olha que honra, Vamos gente. Que tentar. legal. Vou adorar. Vou adorar isso. Ele não tá respondendo aqui, não, mas pode deixar que eu vou fazer a ponte. Eu acho que vai ficar bem legal, hein, Michele? Super. Ó, já super. concordou. Já concordou. Ótimo. Vamos marcar, então. Vamos Ótimo. marcar, gente. Michele, foi um prazer te receber aqui. Você falou que estava nervosa, não pareceu. Né? Eu acho que pelo fato de você falar do seu filho foi muito bom. O pessoal adorou a ideia, tá subindo vários coraçõezinhos aqui. Eu vou só tirar o comentário um pouquinho para vocês tirarem um print aí da nossa tela, para vocês colocarem lá no comentário, chamar todo mundo para ver a nossa live. Gente, eu não tô chegando direito. Peraí. Eu vou até tirar aqui também para divulgar a nossa live. Eu tô tentando tirar o comentário, porque é isso agora, senão não ia dar para te enxergar. Voltei. Opa. Quer tirar, gente? Eu consegui muito. Eu acho que eu consegui também. Então, se vocês conseguiram tirar o print aí, vocês colocam lá, comentem. Quem tá vendo a gravação, comenta também por que valeu a pena. Eu vou fazer a ponte aí, a gente vai ver o melhor dia, o melhor horário para fazer o Te Incluo, né, com o Luciano Ruge, com a Michele, para a gente falar sobre inclusão, um pouquinho mais sobre autismo, a importância disso tudo aqui no Cuidando de Você. E semana que vem, Michele, a gente vai falar sobre o amor. Tá chegando o Dia das Mães, né? Então, vou receber a Irlene Anjos. E nós vamos falar sobre o amor, que é o sentimento que move as mães, né? Como você, que largou uma carreira que já estava toda pronta por amor ao seu filho, né? Para você entender como era o seu filho, você abandonou tudo e reconstruiu a tua vida, né? De uma maneira aí para ficar mais próxima dele. Então a gente vai falar sobre o amor. Não só o amor de mãe, mas o amor como um todo. Então estão todos convidados. Vai ser aqui no @Mandita Dourado, às 8 da noite. Para falar um pouquinho sobre o amor. E vocês fiquem ligadinhos aí. Pode me seguir, @Mandita Dourado, para vocês saberem quando vai ser a próxima live. Vai ter sempre novidade. A gente vai marcar aí essa live super bacana. Obrigada, gente. Estão falando aqui que estamos lindas, de parabéns. Muito obrigada. E eu vou deixar a gravação no YouTube. Então, se você está vendo no YouTube, deixa o seu like. Compartilha com todo mundo, para todo mundo entender um pouquinho mais sobre o autismo, né? Segue lá, Dicas Reais Autismo, com underline separando as palavras, para vocês conhecerem um pouquinho da história da Michele, para vocês conhecerem o Arthur. Sigam lá o @Te Incluo e o canal do YouTube também do Te Incluo, para vocês incluírem as pessoas com deficiência, que é um canal muito bacana do Luciano Ruge. E é isso, Michele, gratidão por você estar aqui. Muito e obrigada. Vamos marcar essa live para já. Todo mundo que está aqui, ó, vamos convidar o pessoal para vir para a próxima, vamos compartilhar
a live que vai para o YouTube daqui a pouco, é só o tempo de conseguir passar para lá. Michele, a palavra é sua agora. Ah, eu fiquei muito feliz, né, de falar sobre. Isso eu acredito que, né, a divulgação disso não é porque está acontecendo agora, né? Mas eu acho que ai, a gente precisa falar, gente. Assim, sabe aquela coisa do sair do armário? Sabe? Saber que existem essas crianças, saber que essas crianças precisam de apoio, né? De empatia, principalmente as famílias. Não julguem as famílias estão fazendo o melhor que pode, dentro das condições que elas têm. Então, assim, amor, né? Vamos dar amor, né? Dar empatia. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu sou muito positivista, assim, né? Então, não romantizando nada, é muito difícil, de fato. A gente tem muitas dificuldades, mas o amor vai superando aí e que esse julgamento social abaixe, né, o menor possível ali, se não erradicar isso, né? Muito feliz, muito obrigada. Que lindo. Eu acho que eu vi os olhos encherem de lágrima aí, hein, Michele? Tipo Não isso, tô tipo enxergando isso. direito, não. Os óculos estão disfarçando, mas eu acho que deu uma molhadinha aí. Emoção, né, Exatamente. Michele? Emoção, é pura emoção, assim. Porque essas crianças são emotivas, né? Elas transparecem, todo mundo fala assim, ah, mas elas não são emotivas. São, A gente aprende muito com essas crianças. muito, Com os adultos muito. também, né? Eu tenho um amigo que é autista, ele já descobriu já adulto. Ele, inclusive, apareceu aqui na live. Mas acho que ele já Olha aí saiu. que legal. Bacana, gente. Então é isso. Michelle tem aula agora, então a gente não pode se atrasar, né? Mas por quê? Por que que ela tem aula agora? Porque ela mudou a vida dela por amor ao filho. Então ela está aí se capacitando cada vez mais para ajudar também outras crianças, né? E A outras gente vai famílias. terminando por aqui. E isso e outras famílias, então sigam lá. E a gente se vê em breve com uma super live aí do Team Inclu com dicas reais autismo aqui no Cuidando de Você. Combinado, vamos fazer sim. Paula, Michelle, pessoal. Semana que vem, às 8 da noite, live com a Irlene Anges sobre o amor. Em homenagem ao Combinado. Dia das Mães, esse sentimento maravilhoso. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Até a Obrigada, próxima. Amanda. Obrigada, gente. De nada, Michelle. Gratidão, gratidão a todos que estiveram conosco aqui e todos que estão vendo também a gravação. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.